Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Já almoçou hoje? Está de jejum? Já comeu? Como que fica, né, esta questão do jejum observado de maneira bíblica e buscando a compreensão espiritual disso? Sabe que há muito tempo as pessoas acostumaram a fazer jejum penitencial, achando que este jejum pode trazer algum benefício da parte de Deus. Deus, ele sempre procura compreender a cultura e a intenção do coração de cada um. Então, desta forma, nada que se faz para Deus é perdido, mas nós temos que compreender um pouco melhor a respeito do jejum, o que ele significa, o que de fato é jejum e o que quer dizer isso na relação com Deus, na nossa relação espiritual. Tem pessoas que falam que vão fazer jejum e fazem penitência de algo que eles gostam mais, né? Tem pessoas que fazem jejum de refrigerante ou jejum de chocolate ou se abstém de alguma coisa, por isso que passa a ser penitencial, ele se abstém de alguma coisa que lhe agrada, buscando algum benefício. Na verdade, isto não é jejum e não é isto que a Bíblia nos ensina. Então, vamos observar um pouquinho, com um pouco mais de detalhes, acerca do jejum e do chamado de Jesus Cristo, da exposição do próprio Jesus, né? E antes dele também, ali o profeta Isaías já falava acerca do jejum. Mas em Marcos, capítulo 2, o versículo 13 em diante, o texto diz assim: de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente, o noivo não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então, o que é o jejum de fato? O que Jesus está tentando mostrar aqui, falando a respeito do jejum, da maneira correta que deve ser feito? Primeiro, né, nós temos aqui esta questão do chamado de Levi. Levi passa a ser um discípulo de Jesus e algo alguém, né, que realmente buscava integridade, buscava crescimento, buscava conhecimento, uma pessoa que Jesus olha para ele e vê o seu interesse. O olhar de Jesus para as pessoas é muito curioso, né? Porque Jesus olha e ele consegue interpretar a intenção do coração, o desejo íntimo. Ele consegue conhecer o que está na sua mente, no seu coração. Ele consegue discernir o verdadeiro propósito diante daquilo que você está apresentando. E desta maneira é que ele te conduz
para que você alcance os seus sonhos e projetos, para que você se realize nas suas conquistas. É desta maneira que Jesus cuida de você, de um modo muito especial. E aqui ele chama Levi para que Levi o siga. Né? E aqui no versículo 14 ele diz: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então ele foi atrás de Jesus. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, observe uma coisa curiosa: é Jesus quem chama Levi, mas Jesus foi à casa de Levi. Foi à casa e se assentou ali para conversar, para ensinar e para partilhar de uma refeição, porque desta forma também mostrava a comunhão com todos. E aí os escribas dos fariseus fazem uma pergunta bastante interessante, principalmente para a pessoa que eles estão questionando, porque eles falam assim, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Essa pergunta aqui dos fariseus e dos escribas é bastante interessante, porque Jesus, muito educado, ele consegue responder de uma maneira mais polida. Mas se ele fosse responder de uma maneira bem direta, por que que Jesus come com pecadores? Ele poderia responder dessa maneira: é porque eu detesto comer sozinho. Porque se Jesus não se sentasse para comer com pecadores, ele não iria sentar para comer com ninguém. Haja vista que todo ser humano é pecador. Então, por que que Jesus comia com pecadores, na companhia de pecadores? Porque ele não gostava de comer sozinho e ele gostava, né? A sua missão era realmente resgatar o pecador para que ele tivesse uma transformação, uma mudança de vida. Então, aqui, os publicanos, né, e pecadores estavam com Jesus, e Jesus é questionado, e a resposta de Jesus é: os sãos não precisam de médico. Agora, quem é são? A palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer. Jesus ele fala: eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus não veio para aquelas pessoas arrogantes, para pessoas soberbas, para pessoas que se sentem superior, para as pessoas que olham de todas as formas como se ela tivesse uma espiritualidade superior às outras pessoas, como se ela tivesse uma comunhão com Deus que fosse maior do que as outras pessoas, como se Deus estivesse mais disponível a elas do que a qualquer outra pessoa. Isso não é verdade, isso não acontece. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é o mesmo a todos. O Espírito Santo está trabalhando em todas as mentes, em todos os corações, para que a palavra de Deus seja difundida de uma forma eficaz e promova transformação, crescimento, bem-estar, salvação, que é o propósito final de todas as coisas. Então, Jesus ele fala: eu não venho, os sãos não precisam de médico, eu não venho para os sãos. São pessoa que tem saúde não precisa de médico. Quem precisa de médico é doente. É assim que Jesus está respondendo. Né? Eu não vim para os que não precisam de médico, e sim para os doentes. Eu vim chamar os justos. Não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores. Jesus está para restaurar, para resgatar. E aí ele coloca aqui: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: porventura podem jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo
em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. E aqui nós temos um direcionamento do que é o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum é para buscar a espiritualidade, buscar a Deus quando nós nos sentimos longe dele. Quando nós precisamos de mais proximidade com Deus, quando nós precisamos de mais intimidade com Deus. É por isso que o jejum, ele não precisa ser penitencial. Isso é uma cultura que foi criada, que fazer jejum é se abster de alimentos. Mas fazer jejum não é se abster de alimentos. Fazer jejum é buscar a Deus, é buscar se preencher de Deus, é buscar se voltar para Deus, aos seus ensinos, ao aprendizado, ao crescimento espiritual, à comunhão espiritual com Deus. Isto é jejum. Então, não adianta eu falar que eu estou fazendo jejum hoje e sair simplesmente para trabalhar e levar um dia comum, como se a penitência da abstenção alimentar fosse suficiente para o meu crescimento espiritual. É claro que isso não vai acontecer. Eu posso passar o dia inteiro sem comer e passar o dia inteiro sem pensar em Deus. Então, isso não é jejum. Jejum penitencial, né, ele não é aquilo que Deus está exigindo, aquilo que Deus quer. Deus quer que você tenha relacionamento, que você tenha comunhão, que você tenha crescimento, que você se preencha da sua palavra, da sua vontade, que você conheça quais são os seus planos e os seus propósitos para você. Quais são os propósitos de Deus, quais são as direções de Deus para a sua vida. Então, quando a pessoa se sente fraca espiritualmente, quando ela se sente vazia de Deus, quando ela se sente distante de Deus, aí sim ela tem que fazer um jejum. Como que ela vai fazer o jejum? Voltando aquele dia às orações, voltando aquele dia à espiritualidade, a leitura da Bíblia, a compreensão melhor da palavra de Deus, né? Buscando em oração a direção do Espírito Santo. Então, o que Jesus fala? Para que serve o jejum? O jejum ele serve para o alimento espiritual. É por isso que Jesus usa a analogia aqui de um noivo se casando. Quando o noivo se casa, os convidados podem ficar em jejum? Quando durante ali o casamento, enquanto o noivo está presente, os convidados podem ficar em jejum? Você já imaginou uma pessoa fazer um jejum desta maneira? Ou ali a festa, o buffet está aberto, toda a alimentação é colocada, salgadinhos de festa, um jantar, um almoço, seja o que for que tenha ali para alimentação, e é oferecido aquele banquete para os convidados, e os convidados falarem que não vão comer porque estão de jejum, dentro, no meio da festa, no meio do casamento, ali naquele momento, com o noivo presente, Jesus está falando, isso não se faz. Então, quando a pessoa tem um noivo presente, que é Jesus Cristo, o noivo da igreja, que é Jesus Cristo, quando a pessoa tem Cristo presente e está com a sua espiritualidade forte, ele não precisa fazer jejum, mas ele não pode baixar a guarda. Afinal de contas, você não pode fazer jejum, né, alimentar muito tempo, né, a penitência alimentar, porque você vai enfraquecer ainda mais. A questão é, você não pode se distanciar de Deus. O fato de Deus estar presente, você sentir a presença de Deus, você não deve parar de fazer seus estudos bíblicos, de fazer a sua leitura bíblica, as suas orações, de ter a comunhão na igreja, de buscar direção espiritual dentro da igreja de Cristo, da igreja que você faz parte. Então, você não pode abandonar as práticas que te alimentam espiritualmente, porque enquanto você está alimentado pela presença de Cristo, pelo Espírito Santo que habita em você,
você não precisa fazer jejum nenhum. É isso que Jesus está falando. Enquanto o noivo está presente, não há necessidade de jejum. O jejum é para quando? Quando eu sinto que eu estou distante de Jesus. Quando eu sinto que eu estou distante do noivo, eu preciso trazer de volta este alimento espiritual. Então, eu vou dedicar aquele dia à oração, ao estudo da palavra, ao crescimento espiritual, à comunhão com Deus. Isto é jejum. Não é fazer penitência para se abster de alimento. Né? Isso está mais para regime do que para jejum. São coisas diferentes. Apesar de que, como já disse, culturalmente se padronizou a expressão da palavra jejum como abstenção de alimento. Né? Isto por vários motivos aí das culturas que vêm há milhares de gerações. Em Isaías, capítulo 58, o versículo 6 em diante, Deus está falando aqui, primeiro do versículo 1 até o versículo 6, Deus reprova este jejum penitencial que as pessoas estão fazendo, esse jejum de abstenção de alimento que as pessoas estão fazendo como penitência para receber alguma coisa pessoal de Deus. Já viu aquela pessoa que fala que vai fazer jejum de algum alimento ou jejum total, se abster de todos os alimentos, porque ele quer receber uma cura, porque ele quer receber uma bênção, porque ele quer trocar de carro, porque ele quer alguma coisa pessoal, alguma coisa física, né? Então, Deus, aqui em Isaías 58, ele fala, esse não é o jejum que eu quero. Esse jejum está muito distante daquilo que realmente é um jejum. Então, Isaías 58, versículo 6, o texto diz assim, porventura não é este o jejum que escolhi? Olha o que é jejum para Deus. Que soltes as ligaduras da impiedade, que você deixe de ser ímpio, que você deixe de fazer aquilo que ofende a Deus. Solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, não faça nada para Deus como sendo escravo, como sendo o servo no sentido da obrigação, da escravidão. Eu sempre falo, Deus não quer escravos, Deus quer filhos, é diferente. Né? Então, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é também, olha o jejum que Jesus está propondo aqui, e ao contrário do que as pessoas pensam, né, ele não está falando para parar de comer, e ao contrário, ele está falando para oferecer a comida. O versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondam do teu semelhante, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Observe a maneira que Deus fala. O verdadeiro jejum daquele que está cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, é que ele busque a Deus e expresse através da sua vida a presença de Deus, a bondade de Deus, os cuidados de Deus em todos os aspectos. Quer fazer um jejum verdadeiro? Né? Mantenha a sua integridade com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua fidelidade a Deus, estenda a mão ao próximo naquilo que ele necessita, ofereça alimento para aquele que necessita compartilhar com você, ajude o seu próximo, ame ao próximo. Este é o jejum que Deus quer que todos nós pratiquemos. Fazer penitência alimentar, né, o máximo que a gente vai conseguir é emagrecer, mas o que Deus quer é que nós nos venhamos a nos encher do Espírito Santo, buscando a presença de Jesus Cristo, compreendendo a direção de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Este é o verdadeiro jejum.
busque a palavra, busque a oração e deixe Deus cuidar de você e cuidar das outras pessoas através da sua vida. Assim você fará um jejum agradável a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor nos conceda da tua graça, da tua misericórdia e que a cada dia mais possamos nos preencher de ti. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.